Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos na terceira mensagem desse volume do Alimento Diário. O título do volume do Alimento Diário é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Nessa série do Alimento Diário, nós já estamos vindo estudando as cartas de Paulo para seu jovem cooperador Timóteo. E nessa terceira mensagem desse volume, o título da mensagem é Autor, Apóstolo Paulo. E na próxima semana nós também vamos pegar esse mesmo título, só que a parte 2. Nosso objetivo, como a gente já vem desfrutando, não é ter apenas um estudo doutrinário sobre as cartas de Paulo para Timóteo, mas extrairmos as pepitas de forma que a gente possa aplicar no nosso viver diário. Então, apenas para contextualizar, nos primeiros versículos de 1 e 2 Timóteo, já fica muito claro aquilo que Paulo... 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, por exemplo, fala o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo, aqui a gente vê que, desde o primeiro versículo, Paulo e Timóteo eles já tinham uma afinidade, uma relação de intimidade. Tanto que Paulo chama Timóteo de verdadeiro filho na fé, Então, quando a gente vai ver os demais, a relação e a obra de Paulo e Timóteo nas cartas, a gente vê que Timóteo foi um cooperador de suma importância no ministério de Paulo. Na sua primeira prisão, por exemplo, Timóteo ele passou aqueles 2 anos. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão mais flexível, vamos chamar assim, onde Paulo ele teve a liberdade de alugar uma casa, então ele tinha a prisão domiciliar e contava com algumas regalias. E durante esse período de 2 anos, a sua primeira prisão, Timóteo foi aquele seu jovem cooperador que representava Paulo. Sempre que Paulo queria algo muito específico, ele tinha Timóteo como aquele que pensava como ele mesmo, que andava nas suas pisadas. Então, quando Paulo enviava Timóteo para determinado lugar, era como se ele mesmo estivesse ali. E isso é um princípio muito rico para nós, que se nós queremos servir ao Senhor, se nós queremos ser úteis nas mãos do Senhor, nós precisamos ter um coração como Timóteo, de ser simples, um coração de cooperar, de ser um. E essa característica da pureza e da simplicidade de Timóteo foram essenciais no ministério de Paulo, para que a gente possa ser encorajado. Apesar de ser jovem, Timóteo ele era simples e ele era puro no seu relacionamento com o apóstolo. E o princípio, a gente pode ver que lá atrás, desde quando o Senhor, quando Deus, na verdade, ele quis separar um povo na terra, o Senhor ele separou ali o povo de Israel para que através daquele povo, toda a terra, todos os povos pudessem ter uma referência, conhecer como Deus age, o que agir com o homem. E ali, mais uma vez, por meio da simplicidade, Deus ele teve um caminho no início ali com o povo. Mas pela história, a gente vê, isso é uma vacina para nós, é um alerta, que nós somos tendenciosos a, se a gente não tiver cuidado, deixar o caminho da simplicidade. Então, o povo de Israel, no início, eles começaram de forma simples, servindo ao Senhor, desfrutando do fato de ser um povo separado, de ser um povo especial entre todos os povos da terra. Mas depois eles pegaram todos aqueles rituais, a lei, todas aquelas ordenanças que Deus tinha mandado e fez daquilo ali algo que terminou separando o povo de Deus. Eles deixaram o alvo que era Deus, o relacionamento com Deus, e passou a atentar principalmente nos ritos, nos rituais, na religião. E também, quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê que a igreja primitiva, ela começou de forma também muito simples, desfrutando do Senhor. Lá em Atos fala que eles comiam as refeições juntos, vendiam suas propriedades e dividiam entre si, ninguém tinha apego às coisas aqui da terra, e dessa forma mais pessoas iam sendo acrescentadas por aquela forma simples, leve de viver. Mas mais uma vez na história a gente vê que por causa de ambição, muitas vezes queremos ter uma posição, ou então por causa de discussões
doutrinárias, formas de ver, pontos de vista, tudo isso, a gente vê que o cristianismo hoje, o resultado, está muito longe daquela simplicidade da igreja primitiva. Então, isso também é um alerta para nós. Nós precisamos viver a vida da igreja tendo como alvo olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nada está acima de Cristo. Nem ministérios, nem doutrinas, nem obra, nada pode estar acima de Cristo. Então, nós precisamos viver, para a gente viver a vida da igreja de forma simples, sendo usado pelo Senhor, nós precisamos ter essa disposição de olhar para o Senhor. Tem um hino que é muito rico, que ele fala: vivo a vida da igreja, tendo um só anelo, a Cristo ganhar e crescer em amor. Que nós não sejamos vítimas de ambições, de cuidados com esse mundo, de muitas opiniões também. Tudo isso nos tira da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, Timóteo ele foi esse que ele pôde ser útil no ministério, junto com Paulo, porque ele não tinha essa ambição no seu coração de estar acima, de buscar a posição. Ele era um com o apóstolo, porque ele via que Deus ele estava usando, era o caminho por onde Deus estava agindo na terra, era por meio de Paulo naquela época. Louvado seja o Senhor. Nós possamos ser encorajados a ter esse viver de pureza e simplicidade. Então, outro aspecto importante de Timóteo é que ele via o mesmo, ele olhava para a mesma direção de Paulo. Eles tinham o mesmo alvo. Isso é muito importante. Quando às vezes a gente até tem um desejo, um interesse, a vontade de servir, mas se a gente não tem o mesmo encargo, o mesmo alvo, mais cedo ou mais tarde a gente acaba se dividindo. Então, assim, nós precisamos ter uma visão muito clara da obra do Senhor, da economia de Deus. Mas para frente a gente vai explicar um pouco o que é essa economia. Mas precisamos estar muito claro do que Deus quer fazer nessa terra, para poder ser um com Ele. Então, às vezes a gente pode estar fazendo uma obra achando que está sendo um com Deus, mas está sendo o contrário. Então, isso requer, mais uma vez, pureza, simplicidade, intimidade, para conhecer qual a vontade do Senhor e ser um com aqueles que estão à nossa frente. Então, nesse período de Paulo, ali no seu primeiro aprisionamento, ele contou com muitas dificuldades. E como a gente falou, foi essencial a cooperação do seu jovem cooperador Timóteo. Então, por causa dessa circunstância, Paulo, mesmo em meio a tanta dificuldade, ele não se limitou na pregação do Evangelho. Então, no livro de Atos, a gente vê que toda a guarda pretoriana, aqueles que guardavam Paulo, foram salvos. E tantos outros, o próprio Onésimo, né? Ele foi salvo, era um servo que fugiu ali do seu senhor, Filemon. A carta de Paulo a Filemon mostra isso. Então, mesmo ali naquela circunstância, Paulo ele não foi limitado pela pregação do Evangelho. Isso também é um encorajamento para nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis por causa dessa pandemia. Agora mesmo a gente não pode ter reuniões presenciais, a gente está até adaptando. Peço até perdão pela qualidade da imagem. Deu errado aqui o estúdio adaptado que a gente preparou. Eu estou tendo que usar a câmera do computador. Mas mesmo assim, isso é um princípio para nós. Mesmo com todas as dificuldades, nosso desejo é de avançar, é de cooperar com o Senhor, é de propagar a palavra, para que a palavra em si, ela possa surtir o seu efeito, ela possa cumprir o seu papel, que é de salvar as pessoas, de trazer luz para as pessoas. Aqueles que ainda não têm o Senhor, têm o desejo de conhecer a obra de Deus, se arrepender de seus pecados e ainda ser salvo nessa era que está prestes a se findar. E aqueles que já têm o Senhor, já têm a salvação, precisa conhecer o Evangelho do Reino, que nós precisamos crescer em vida para que a gente possa herdar o reino milenar. Nem todos que são salvos, nem todos que receberam a vida de Deus, já garantiram a sua entrada no reino milenar, que é um período de 1000 anos que antecede a Nova Jerusalém. Então, essas palavras precisam ser divulgadas por meio da palavra escrita, por meio dos canais digitais que nós temos hoje. E graças ao Senhor, o Senhor está nos conduzindo por esse caminho. O Senhor tem também, aproveitando, tem nos dado uma ferramenta muito preciosa, que é a rede de cuidados. Então, você que está ouvindo hoje essa mensagem, se você deseja ser cuidado, se você deseja conhecer mais sobre o Evangelho, ou se você deseja apenas uma oração,
para um assunto específico que você está passando dificuldade, você pode clicar no link que vai ter. Não sei se o irmão vai poder colocar aqui o QR Code, você pode apontar a sua câmera de celular, ou na descrição da mensagem você pode clicar no link Quero Ser Cuidado. Ao clicar ali, automaticamente você entra para dentro de um grupo e um irmão vai entrar em contato com você para orar pela sua necessidade. E se depois você desejar continuar sendo cuidado, receber material, livros, literatura, mensagens pelo seu celular, isso também é possível. Então, o Senhor está agindo de forma 7 vezes intensificada, buscando salvar as pessoas. Mesmo com as limitações da pandemia, o Espírito não tem parado, mas ele tem avançado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo também, quando ele estava preso, ele não ficou limitado devido às circunstâncias, mas ele avançou como pôde. E a gente vê que isso se deu por causa do suprimento do Espírito. Não é? Muitas pessoas têm passado por muitas dificuldades agora na pandemia, problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas físicos também. E Paulo, mesmo preso, ele não parava. Ele falava de libertação, ele falava de alegria, e seu espírito estava sempre forte. Ele não era abatido. Isso porque ele desfrutava do suprimento abundante do Espírito. Então, nós também, em tempos como hoje, nós precisamos buscar o suprimento do Espírito. Por meio de invocar o nome do Senhor. Toda vez que nós invocamos, ó Senhor Jesus, nós nos conectamos com Deus. E quando nós nos conectamos com Deus, a sua vida passa a fluir para dentro de nós. E essa vida é que nos supre. A única coisa que pode suprir o homem, que pode trazer vigor para o homem no sentido da humanidade, é a vida de Deus. Não adianta procurar se encher com outra coisa, porque não vai suprir. Então, em tempos como hoje, mais do que nunca, precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos ter comunhão na palavra. Então, se você não tem tanta afinidade com a leitura da Bíblia, mas tem esse desejo, nós podemos, juntos, ganhar juntos. Então, você clica no link para que a gente possa direcionar para um estudo bíblico, seja online. Nós estamos vendo a necessidade de caminharmos juntos, né? Crescermos juntos. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo ele desfrutava desse espírito. E o interessante é que, como a gente viu no Alimento Diário, esse espírito ele é um espírito processado. Ele é o espírito do Deus triuno. Aqui, a gente podia ler, muitas pessoas fazem confusão em relação à questão do Deus triuno. E esse versículo que nós vimos no Alimento Diário, ele fica muito claro, né? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículos do 9 ao 11, fala o seguinte: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já falou o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele... Então, assim, se a gente lê esses versículos, a gente vê que Deus Pai, Cristo, que é o Filho, e o Espírito, os três, não são três deuses, é um único Deus, mas ele tem 3 aspectos. Então, a gente vê que a forma como Deus se relaciona com o homem, na sua essência e na sua questão da obra, são distintos na Bíblia. O exemplo que a gente viu muito claro, a gente sabe que a boa terra de Canaã, descrita ali em Deuteronômio, é uma figura de Cristo. E por que não dizer também do Deus triuno? Aqui, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7, fala assim: Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Então, nessa boa terra, tinha ribeiros, fontes e mananciais. Isso é uma figura do Deus triuno. Deus Pai, ele habita no alto e intangível céu. Nós não temos acesso a ele. Assim como o manancial, que está profundo na terra, nós também não temos acesso. Mas do manancial vem a fonte. Assim como Cristo, ele trouxe, ele que é o resplendor da glória, ele fez essa conexão de Deus com o homem, quando ele esteve aqui na terra. E fala também dos ribeiros, mananciais,
fontes e ribeiros. O ribeiro chega até nós, dá acessibilidade. Então, o Espírito é esse também que chega até nós. Então, mananciais, fontes e ribeiros é uma figura de Deus Pai, do Filho e do Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, Paulo ele desfrutava desse Deus Trino, dessa abundância do Espírito. Por isso que você não vê murmuração. Mesmo preso, Paulo estava ali desfrutando da graça e mesmo naquela situação, ele não se limitou, mas ele concluiu o seu ministério. Louvado seja o Senhor. Então, a Trindade de Deus, ela vem para operar a economia de Deus. E o que é essa economia de Deus? Às vezes, quando a gente fala de economia, a gente relaciona logo com questão financeira, dinheiro. Mas essa é uma palavra que está na Bíblia. Só que toda vez que ela é traduzida em português, nas nossas versões, não tem um significado muito claro. No original grego, essa palavra é oikonomia. São dois vocábulos gregos. E diz respeito à administração das riquezas em um lar. No caso, a administração das riquezas não necessariamente tem que ser a questão financeira. No caso da economia de Deus, diz respeito à administração de como ele dispensa suas riquezas, que é ele mesmo. Então, Deus ele tem uma economia, ele quer dispensar a si mesmo para dentro do homem. E para fazer isso, por isso a gente tem essa figura do manancial, da fonte e dos ribeiros. Deus estava no céu, intangível, mas ele quis chegar até mim e até você. É como a energia também. A gente tem um outro exemplo, a energia elétrica. Tem todo aquele potencial lá na usina, aquilo ali é como se fosse um manancial, Deus Pai. Se eu ou você chegasse lá, a gente era fulminado. Mas ela passa por todo um processo para os fios, toda aquela redução da carga, para quando chegar até nós, que aí seria a fonte. Então, quando nós apertamos o interruptor, então nós temos acesso a essa energia. Então, Deus é da mesma forma, para que ele possa se dispensar para nós. Essa é a sua economia, tem um plano de como ele vai fazer isso. Por isso que o Espírito ele tem dois aspectos. Tem um aspecto econômico, que é no sentido da forma como ele vai chegar até nós, e tem o seu aspecto de forma essencial, que é a essência do Espírito. A gente pode ver isso aqui no livro no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 14, olha só que interessante. Versículos 16 e 17 fala o seguinte, aqui fala do aspecto econômico. Como Deus iria fazer a sua obra? Ele diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus estava dizendo que ele ia morrer, mas eles não iam ficar só. Ele ia rogar ao Pai e o Pai ia mandar outro Consolador. E ele fala quem é esse outro Consolador. O Espírito da Verdade, versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito era o Consolador. Que Jesus disse que quando morresse ia rogar ao Pai e o Pai ia enviar esse Espírito. Mas olha só, naquele momento o Senhor falou, ele habita convosco, mas estará em vós. Só que o Senhor falou que era outro Consolador que ele ia enviar. No mesmo capítulo de João 14, só que agora no versículos 2 e 3, fala o seguinte, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus estava dizendo que ele ia morrer, ia preparar lugar para os discípulos, para nós. Mas ele fala assim, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, aqui o Senhor estava falando que ele ia, mas que ele mesmo iria voltar. Enquanto que lá no versículo 16 e 17, fala que ele ia enviar outro Consolador. Mas mesmo nesse outro versículo, ele fala que ele habita, o Espírito habita convosco, mas estará em vós. E quem habitava com eles naquela época? Era o próprio Senhor Jesus. Então, na forma de se relacionar com o homem, o Espírito ele pode ser econômico, que é a forma como ele vai conduzir, por isso tem a função do Pai, do Filho e do Espírito. Mas tem também a sua forma essencial,
Quando nós recebemos o Espírito, nós recebemos a natureza de Deus, a natureza do Filho e a natureza do Espírito. Louvado seja o Senhor. Esse é o Espírito abundante que Paulo desfrutava, que Paulo estava conectado. Por isso ele pôde passar por todas aquelas situações. Então nós podemos dizer que nós temos acesso às riquezas de Deus por meio da obra do Filho e a operação do Espírito. Então Deus ele quer se dispensar para nós, mas ele enviou seu Filho para operar, para fazer com que isso seja possível. E hoje, por meio do Espírito, nós recebemos o dispensar de Deus por completo. Louvado seja o Senhor. Mais um versículo aqui para ilustrar essa questão. Está aqui no capítulo 110 de Salmos. Ó Senhor Jesus. Salmo 110, capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é o pai falando para o filho. Separado, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em outra versão, diz que o pai falou para o filho, assenta-te à minha direita e aguarda. Então, nesse versículo, o filho ele está sentado à destra do pai, aguardando, ele está lá, aguardando até que os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Mas quando a gente vem aqui para Mateus, capítulo 28, Mateus 28, versículos 19 e 20, fala o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E olha só, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lá em Salmos a gente viu que Jesus, o Filho, ele estava sentado, aguardando. Mas aqui a gente vê que ele está todos os dias conosco. Então, no seu aspecto econômico da obra, o Filho está sentado à destra do Pai, como Efésios também fala. Mas no seu aspecto de essência, de comunhão, o Senhor está conosco, ele está mesclado em nós, né? Como ele falou para os discípulos, o Espírito habita convosco e estará em vós. Louvado seja o Senhor pela sua graça. Então, nós precisamos nos apossar disso. Nós precisamos exercitar. Nós temos isso. Deus enviou seu Filho e seu Filho pagou um alto preço para que hoje nós tivéssemos acesso ao Espírito. Para que hoje nós pudéssemos ter esse privilégio de nos mesclar ao Espírito. Então, valorizemos, invoquemos o seu nome, vivamos na sua presença, buscando o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, de fato, isso é um privilégio. Por isso que nosso objetivo não é apenas tocar em pontos doutrinários, mas é nos conduzir à prática. Não adianta apenas ouvir a mensagem, ganhar pontos da mensagem, mas nós precisamos, de fato, o essencial é que a gente possa se mesclar, é que a gente possa se conectar, invocando o Senhor, desfrutando desse Espírito maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Então, aqui, mais um versículo que eu queria ler com os irmãos. Está em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 22. Ele fala agora no seu aspecto coletivo. Até então, nós falamos muito na questão individual, né? Que o Senhor, ele tem uma forma de se dispensar para mim e tem a sua questão essencial, que eu preciso me conectar com o Senhor. Mas agora vamos ver isso no seu aspecto coletivo, tá? João capítulo 20, versículo 22, fala assim, assim que o Senhor ressuscitou, os discípulos estavam fechados ali com medo dos judeus, então quando o Senhor apareceu para eles, depois de ter morrido, ele falou assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Amém, louvado seja o Senhor. Foi a primeira vez que o Senhor soprou o Espírito Santo no Novo Testamento. Eles receberam o Espírito dentro deles, cumprindo-se o que ele tinha falado anteriormente, que o Espírito habitava com eles, mas estaria neles. Então aqui se cumpriu quando ele disse, Pai seja convosco, recebei o Espírito Santo. Amém, louvado seja o Senhor. Mas quando a gente vem aqui para o Evangelho de João, capítulo 2,
Perdão. Quando a gente vem aqui para o livro de Atos, capítulo 1. Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, agora, quando o Senhor queria enviá-los para uma obra, aí entra a história do como, do econômico. Então, recebereis poder sobre vós. Então, nós estamos sendo inundados pelo Espírito de forma essencial, interiormente, por meio de nos conectar com Deus, e também exteriormente recebemos o Espírito Santo para sermos comissionados, para receber o encargo para fazer uma obra. Isso tem um aspecto individual, mas tem um aspecto também coletivo. A igreja, ela tem essa função. A igreja, a gente viu que ela é a guerreira. Ela é a noiva, mas ela também é guerreira. Apocalipse 12, a gente vê que assim que a parte forte da igreja é arrebatada, o filho varão, a primeira coisa que ele vai fazer lá nas bodas é uma guerra. Essa é uma lua de mel diferente, onde assim que surge ali o arrebatamento da parte forte da igreja, já começa com uma guerra. Então a igreja ela tem esse papel de guerrear pelo seu Senhor, né? E a gente tem um exemplo bem rico aqui sobre o aspecto da igreja e o Deus triuno. No livro de Gênesis, capítulo 24, quando a gente tem aquela figura de Abraão, o seu servo, quando Abraão envia o servo para buscar uma noiva para seu filho Isaque. Então ali, bom, a gente não tem tempo de ler tantos versículos, mas apenas para contextualizar, Abraão estava numa terra que ele não estava habitando entre o povo que Deus tinha separado, ele já estava perto de falecer, e ele chamou o seu servo. E a Bíblia é clara quando diz que aquele servo era o seu servo mais antigo, que administrava tudo de Abraão. Abraão ali é uma figura de Deus Pai. E aquele servo que administrava tudo é uma figura do Espírito. Hoje o Espírito é que opera tudo para cumprir o plano de Deus. E Abraão chama seu servo e diz: olha, me prometa que você não vai permitir que meu filho tome esposa daqui desse povo, mas vá até a minha parentela e traga uma noiva para ele de lá. Então, isso mostra que Deus Pai, ele tem um plano e o Espírito está operando para cumprir esse plano. E qual é o plano do Espírito hoje? Preparar uma noiva para o filho. Esse casal universal que nós vimos tanto no livro de Efésios, como na consumação do século, lá em Apocalipse. A gente vai ver que Apocalipse se fecha com o quê? Com o casamento de Cristo e a igreja. Então o Espírito hoje ele está operando, ele está fazendo justamente isso. E nesse finalzinho dos tempos, ele está operando de forma 7 vezes intensificada, como fala no livro de Apocalipse, para cumprir essa obra, para edificar essa igreja, essa noiva para o filho. Então, ali é interessante, eu queria ler só um versículo aqui, que ele fala assim, para a gente ver como a igreja ela precisa ser ativa, para cumprir, para ser uma com essa missão. No capítulo 24, capítulo 24 de Gênesis, tem uma parte que os irmãos, os parentes ali de Rebeca, eles estão meio que obstaculando para que Rebeca vá. E aí ele fala assim, versículo 58. 57, diz assim: disseram, chamemos a moça, e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Louvado seja o Senhor. A igreja do Senhor hoje precisa se levantar e dizer: irei. Ela tinha uma visão, ela queria se casar com Isaac, que tinha acabado de conhecer, mas ela tinha uma visão espiritual. Teve todo um contexto aqui, né? A gente vê que o capítulo 24 de Gênesis é um capítulo longo. Então, vocês podem ler todo no final. E fala assim, e abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então, logo na profecia, a bênção ali, para que ela fosse casar, já mostrava que ela iria possuir a porta dos inimigos.
Isso é um aspecto da guerreira. Então, a noiva, ela tem esse aspecto de guerreira. Então, assim, o que é que tudo isso tem a ver com o título da mensagem que fala de Paulo como o autor daquela epístola a Timóteo, aquela carta a Timóteo? Na verdade, apesar da gente não ter falado tanto da experiência de Paulo, mas a gente falou da experiência do Cristo que Paulo desfrutava. Quem fazia a obra ali em Paulo, não era a sua capacidade, mas era esse Espírito, todo inclusivo, composto pelo Deus triuno. Ele supria Paulo e ele fazia aquela obra. Então, Paulo era apenas um canal para que o Espírito pudesse agir. E nós também precisamos tomar Paulo como exemplo nesse aspecto, de permitir que o Senhor faça sua obra em nós. Que a gente não confie na nossa capacidade e que a gente não obstacule o Senhor. Mas, no meio das adversidades, nós possamos exercitar o nosso espírito e prosseguir. Por fim, amados irmãos, eu queria ler apenas um versículo para ratificar o que eu estou falando aqui. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Desde o versículo 4, Paulo já fala assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele vai falar o seu histórico: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas ele fala assim, no versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Que esse seja o nosso coração, de querer ganhar a Cristo, de buscar a simplicidade, de exercitar o nosso espírito, de desfrutar desse Deus triuno tão rico, para que o Senhor assim possa nos usar, né? Louvado seja o nome do Senhor.